Fala aí pessoal, tranquilo? Nessa videoaula de hoje a gente vai ver como que a gente escreve testes unitários utilizando o Jest para Node.js. Bem, aqui eu defini uma aplicação bem básica, instalei aqui o meu pacote Jest e criei um scriptzinho aqui de teste que vai chamar o Jest. Eu já coloquei uma opção de cobertura e aí eu vou mostrar para vocês depois como que a gente consegue verificar como é que está a cobertura dos nossos testes. Aqui a estrutura básica desse projeto aqui, no diretório source, a gente tem uma calculadora. E aí no diretório de teste, a gente vai definir as especificações do nosso teste unitário. Para inicializar aqui o nosso projeto, a execução do nosso projeto, a gente precisa ter a definição da nossa classe, né? Então, eu vou criar uma calculadora aqui bem básica para a gente definir alguns métodos. E aí eu vou exportar a definição dela aqui. Exports. Calculadora. E aí nossa calculadora tem um método de soma. A gente vai passar dois valores, A e B, e ele vai simplesmente me retornar a soma desses valores. A gente já definiu nossa classe, agora a gente vai para o nosso arquivo eu coloquei ele com o sufixo spec para definir que trata-se de uma especificação de teste, né? O frameworkzinho aqui ele já vai saber identificar esse arquivo, vai vasculhar todos os diretórios, vai dar um match nesse arquivo, vai saber que trata-se de um teste e vai executar para a gente. Então eu vou importar aqui a definição da minha calculadora, vou dar um require source calculadora. Vou criar a minha instância, vou chamar de calc só para simplificar. E aí a gente vai começar a criar a nossa suite de teste. A gente utiliza o teste e a gente põe uma descrição, como por exemplo, e logo em seguida uma função que vai conter as instruções do teste, né, de verificação. A gente coloca aqui uma descrição, por exemplo, should add two numbers. Esse teste vai verificar, né, deveria ser possível adicionar dois números. A gente vai validar a execução do método sum da calculadora, né, de soma. Então a gente utiliza aqui que é bem comum quando está escrevendo um teste, que é o que você espera que alguma coisa produza um resultado, e a gente faz outra execução aqui. São os matchers do framework, né? Então a gente espera que ao executar o método soma, passando os valores, por exemplo, 8 e 2, a gente espera que isso aqui seja to be 10. Ok? E aí a gente, como eu já defini aqui no meu script, o script de teste, então basta executar no terminal npm run test, ele vai executar isso aqui para mim. Vamos lá, npm run test, vamos ver qual vai ser a saída. Achou o meu arquivo, especificação, executou, beleza, temos um teste, né? A cobertura está em 100%, está cobrindo todos os branches, todas as funções, todas as linhas do arquivo. Eu vou mostrar para vocês depois como que a gente visualiza essa cobertura de uma maneira legal pelo browser. Tá, então agora a gente vai criar outro método, né, que vai dividir um número pelo outro. A gente tem o A, tem o B. Aqui a gente faz uma checagem, por exemplo, se B foi igual a zero, esse tipo de divisão não é permitido, a gente vai dar um throw aqui, lançar uma exceção, invalid argument. Caso contrário, a gente vai retornar A dividido por B. A gente consegue verificar isso aqui também no Jest, né? Vou criar outra suitezinha de teste, colocar a descrição aqui, should throw an error com divisão ou zero. Então, aqui tem um detalhe que para o framework capturar a exceção, a gente tem que passar uma função para dentro do nosso expect. Então, eu vou criar outra função anônima aqui. E aqui eu vou chamar o método para verificar, né? Então, divide
56 por 0. Aí a gente utiliza agora aqui o match. A gente espera que essa instrução aqui dê um throw. Ok? A gente vai executar o nosso teste. Beleza, a gente conseguiu verificar aqui, né? Então adicionou dois números e deveria lançar uma exceção quando ocorrer divisão por zero, correto, por zero. Só que agora aqui, ó, olha o que aconteceu. A gente não está cobrindo todas as linhas, né, do nosso arquivo de calculadora. Então a cobertura do nosso teste não está em 100%. Como é que a gente faz aqui? Eu vou abrir aqui no browser para vocês verem, porque a gente passou, por conta da opção de cobertura que a gente passou aqui, coverage, a gente tem o framework cria um diretório para a gente. Aí você pode vir aqui dentro do iCov Report e abrir o index.html. Vocês vão ter uma noção do que é que está acontecendo. E aí aqui ele vai mostrar todos os arquivos que foram testados e você pode clicar e ver exatamente o que é que está faltando, né? Então, no método de divisão a gente cobriu o cenário da exceção, mas a gente não cobriu o cenário de sucesso, né? Dos dois parâmetros serem válidos e a gente verificar o resultado. Então, está faltando percorrer essas linhas daqui. Então, a gente vai adicionar mais um teste para fechar a cobertura. Aí vou criar aqui divide two numbers. A gente vai chamar aqui agora o nosso ponto divide. A gente vai colocar 8 por 2. E o resultado é o que a gente espera que seja igual a 4. Vamos lá executar novamente o nosso npm run test, passando a cobertura. Beleza, agora chegamos em 100%. Nós temos 3 testes, né? Em total os 3 passaram. E aí, se a gente dá um refresh aqui, a gente vê que ele percorreu tudo. E agora, só para ilustrar a vocês o que é que vai acontecer se eu colocar um valor que vai falhar no teste, como por exemplo, né, coloquei que a divisão de 8 por 2 seja igual a 8, isso aqui está errado. Vamos ver como é que o framework vai mostrar isso para a gente. Ele falhou, ele vai mostrar exatamente qual foi a suíte de testes que falhou, a mensagem, e aqui ele mostra exatamente a linha, né? Então a linha 15 do nosso arquivo, a gente esperava que o resultado fosse 8 e a gente recebeu 4. Então tem alguma coisa aí estranha. Então verifica, analisa então e vê se está tudo correto. Tranquilo? Bem, espero que vocês tenham aproveitado esse tutorial básico de testes unitários utilizando o Jest e que vocês possam utilizá-lo aí na execução dos seus projetos. Então é isso, valeu, até uma próxima.